O Ministério da Fazenda soltou um relatório com alguns gráficos, tá? Economia brasileira em perspectiva, agora em dezembro de 2012. Então me pediram, eu vou analisar. Bom, vamos pulando os que tem palavras, tá? Eu vou só nos gráficos. Vamos ver aonde que vai dar aqui. Então, atividade econômica, tá? Primeira parte. O que significa atividade econômica? Significa que em 2010 o PIB cresceu muito, tá? Para a eleição da Dilma, aí depois em 2011 houve uma contenção da economia para derrubar a inflação, tá? A inflação fechou em 2011 no topo da meta e essa segurada continuou para 2012, tá? Agora que está voltando. Então a segurada foi maior do que se imaginava para conter a inflação. Então por isso que 2012 cresceu um pouco, mas vai voltar a crescer, tá? A gente analisa aqui, ó, tá vendo, pelo lado da oferta, pelo lado da demanda. A oferta, quem cresceu mais foi a agropecuária, a indústria, que tá vendo, diminuiu. Pelo lado da demanda, o problema está na formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos é que não estão acontecendo. É isso que nos diz esse gráfico aqui. Oferta, aqui, ó, tá vendo 2010 aqui, ó, quando a Dilma foi eleita? Então cresceu bastante, tá vendo? 2009 também cresceu pouco, porque foi aquele ano do pós-quebra do Lehman Brothers, tá? 2012 também cresceu pouco. E no ano da eleição da Dilma cresceu bastante. Então 2013 e 2014 deve crescer bastante, tá? Principalmente 2014, porque é ano de eleição. Pela ótica da demanda, tá? Quase que a mesma coisa. Aqui tá detalhado um por um, né? Então aqui intermediação, aqui é o porquê que o PIB do terceiro trimestre foi baixo, tá? Por causa do comportamento de serviços, principalmente os bancos, intermediação financeira. Investimento cresceu acima do PIB. Aqui está falando que o investimento no Brasil vem crescendo bem acima do crescimento do PIB e do consumo. Deixa eu ver aqui. PIB, consumo das famílias e investimento. Então em 2006 cresceu mais, 2007, 2009, aquele ano pós-quebra do Lehman Brothers, tá vendo? É que deu aquele coisa. 2010, então, ano da eleição da Dilma, cresceu muito, tá? E aqui 2012 eles não botaram, né? Justamente porque deve ter crescido muito pouco. Então, tá vendo? Ó, o governo geralmente omite os dados que são ruins para eles e mostra os dados que são bons. Então, a produção industrial caiu muito com a quebra do Lehman Brothers, tá? Dessa vez caiu, mas não tanto quanto a crise passada. Agora, mais uma crise em marcha lenta. E aqui parece que eles estão falando essa retomada do crescimento, tá vendo? Uma pequena curvinha para cima. Então aqui é a utilização da capacidade instalada. Quando usa muito pouco, tá, ninguém investe. Quando começa a chegar no topo do uso, aí os empresários começam a investir. É isso que significa capacidade instalada. Vendas no varejo, tá? Não gosto muito não. Fortalecimento, esse negócio de desconfiança também não gosto. Produção de veículos, tá? Cresceu agora em outubro. Às vezes não põe dado mais recente porque são dados ruins, né? Mas o Brasil parece que é o terceiro maior país que compra carros no mundo. Então o Brasil está consumindo bastante carro e a indústria automobilística no Brasil até que está bem forte, tá? É evidente que está, né, tá no stop and go, tá muito cíclico e o governo está dando uma mão para estabilizar o mercado e é necessária essa mão do governo, tá? PMI aqui, tá? Não gosto muito também não. Mercado consumidor brasileiro será o quinto maior do planeta em 2020, tá? Por enquanto está em 2,2 trilhões, será de 3,5. Aqui a gente tem os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, então o Brasil será o quinto maior. Tá vendo? França, Inglaterra e Itália aqui, ó, esses três aqui, o PIB do Brasil agora em 2012 parece estar atrás da França e da Inglaterra, mas seguramente vai passar, não sei se 2013 ou 2014, tá? Então esses são os países realmente que são maiores que o Brasil e vão continuar sendo por mais algum tempo, né? Aqui alguns produtos brasileiros, tá, que a gente consome bastante, perfume, a brasileira é bem perfumada, né? Automóvel, tá vendo? O quarto maior vai ser o terceiro, 2012 e 2020, tá?
Vamos pular no trem. A safra brasileira de grãos, então, está crescendo bastante, tá? Praticamente em 13 anos, 8, 16, ou mais que dobrou, tá? Então, a produção de grão... O Brasil é a fazenda do mundo. No agronegócio é que está o nosso sucesso, tá? Então, a gente vê que zigue-zagueia um cadinho, tá? Mas a tendência maior é de alta. Isso aqui, Brasil, Rússia, Índia, China. Isso que eu... 2005 igual a 100, tá vendo? Então é o crescimento de diversos países de 2005 para cá, tá? Então, de 1992, você pega o Brasil que era o pior, tá? Agora é o melhor. E esse verdinho aqui é a Rússia ou os Estados Unidos? Rússia, China. Ah, não dá pra ver direito. É a Rússia, né? A Rússia então caiu com a queda do muro de Berlim, tá vendo? Agora subiu de novo. Esse aqui é os Estados Unidos, União Europeia, tá ruim. Então, o importante é que o crescimento da produção do agronegócio brasileiro está bombando. Investimentos federais em altos, aqui é a puxação de saco do governo, né? Investimentos públicos em trajetória de alta. Também é mais Minha Casa Minha Vida, tá? Eu acho importante porque distribui renda, gente. Nós temos que levar as coisas para as pessoas mais necessitadas no Brasil, fazer um pouco de justiça social, para que os pobres também não fiquem roubando os mais ricos, né? Para que haja mais paz no Brasil. E nada melhor para ter paz do que fazer justiça. O PAC, então, diz ele que está acelerado, tá? Não acompanho muito. A Petrobras, segundo maior investidor global em energia. Vamos ver quem está na frente. É, segundo, quem que é o maior? Atrás da Petrochina, tá? Então a China mais uma vez na frente. Exploração e produção 2012, 2016, 141. Então, esses investimentos todos da Petrobras aqui, gente, vão se transformar em divisas no futuro. Então, é evidente que o Brasil não vai ter crise cambial, porque o pré-sal vai bombar, tá? Isso aqui, esses investimentos aqui seria como pegar dinheiro emprestado para pagar depois com o pré-sal, com a produção. E como demora praticamente uns 5 anos, 10 anos para produzir depois da descoberta do petróleo, tá? É natural que o Brasil tivesse uma crise cambial agora, mas não está tendo. Nós estamos com reserva de 400 bilhões. Mais a produção de petróleo, então não vamos ter crise até 2030. Concessões, alavanca investimento em infraestrutura, tá? Isso aqui, o governo federal adota medidas incentivas à competitividade, desonerações, tá? Isso aqui. Agora vamos em emprego e renda. Vamos ver o que faz. Então a taxa de desemprego no Brasil está caindo, isso aqui é um dado real. Talvez por isso que o PIB não consiga crescer tão forte, porque não tem mais gente para você empregar, tá? Mas isso aqui para os donos do capital, para os empresários, é um grande problema. E para o trabalhador é uma grande solução, porque os empresários têm que tratar a gente agora a pão de ló, porque ele não tem outro funcionário para colocar no nosso lugar. Mercado de trabalho segue sólido. O que é isso? Criação. Tá vendo? Em 2010 criou muitos postos de trabalho, agora já está criando menos, tá? Taxa de formalização, a Previdência Social, tá vendo? Tem bastante gente contribuindo, né? A população com carteira assinada e mais alguns contribuem por fora, né? Conta própria. Então, a formalização do Brasil está muito bem, ó. E com isso o governo está arrecadando mais e o INSS tem pouco déficit. Mas no futuro deve ter um déficit, aquela bomba relógio do Rodrigo Constantino, né? Aqui na Previdência realmente é uma pirâmide, tá? Ele tem razão. Só que vai estourar lá para 2050, acredito, 2040. Depois de 2030, com certeza. O salário mínimo, então, está aumentando o poder de compra, tá? Do trabalhador. Aumento real de 72% em 10 anos, tá? O trabalhador do Brasil tá bem na fita. Aqui, estourando o poder de compra do salário mínimo. Isso aqui é o quanto que o salário mínimo, tá? É o valor nominal, o quanto que ele compra em lavadora, né? E quanto que ele compra em relação lavadora barra salário mínimo. Preço nominal da lavadora e quantas lavadoras o salário mínimo compra, tá? Então aqui compra um salário mínimo, está comprando uma lavadora e um pouquinho, né? 1,5.
Antigamente, não, 1,5 salário mínimo para comprar uma lavadora, né? Antigamente você gastava 8 salários mínimos para comprar uma lavadora. É isso que significa esse gráfico. Significa que cada vez o trabalhador está conseguindo comprar mais lavadoras. Aqui é fogão, tá? Que o brasileiro está comprando cada vez mais fogão com o salário mínimo dele. Programa Bolsa Família, tá? Para ajudar as pessoas mais pobres, o quanto que se gasta em bilhões, tá? As milhões de famílias e em porcentagem do PIB. Então aqui a gente vê que está arredondado, tá? Então esses números aqui deveriam ter duas casas depois da vírgula. Redução das carências sociais, que é isso? Que é a proporção de pessoas sem carência determinada. Isso aqui vocês olham depois. Crescimento da renda, especialmente dos mais pobres, tá? Deixa eu ver. 20% mais pobre, 20% mais rico. A renda dos pobres está crescendo muito mais que a renda dos ricos, tá? É por isso que o pobre está votando no PT e a classe rica fala que o PT está sendo ruim para os pobres. Mas esses números aqui mostram claramente que o PT está sendo muito bom para os pobres e ruim para os ricos. Por isso que os ricos ficam reclamando, tá? Então nada mais lógico. Esse gráfico aqui é muito importante para a gente entender esse fenômeno. Coeficiente de Gini, tá? Então, de 1981, tá vendo? Isso aqui com os dois choques do petróleo mais a crise da década perdida, o Brasil se transformou num país muito desigual. E essa desigualdade vem caindo aos poucos, tá? Ou melhor, caindo fortemente, né? Então o Brasil está melhorando apesar de todo mundo estar reclamando. O Brasil tem maior aumento de bem-estar entre 150 países. Bom, evolução da pontuação do indicador bem-estar por dimensão. Esse indicador eu não conheço, gente. Mas tá bom, né? Redução da pobreza e da desigualdade amplia mercado interno. Essa questão de ampliar mercado interno não sou muito fã não, tá? Mas é uma verdade. Então a classe D e a classe D, E e C, ó, tá vendo? A classe, tá vendo? A D e a E vai diminuir. Vai aumentar a classe C, tá? Em 2014, de 2003 para 2014. Está aumentando a classe C, a classe B e a classe A. E está diminuindo a classe D. Então, ou seja, o pessoal está deixando de ser pobre para ficar rico, tá? Então isso aqui é uma verdade. O pessoal que mete o pau fala, mas é mentira. O Brasil está melhorando. Consumo das famílias e mais rendimentos ampliados. Isso aqui também não gosto muito não, mas está melhorando. Maior disponibilidade de mão de obra qualificada. Então o brasileiro está mais estudado, tá pessoas ocupadas com 11 anos ou mais de estudo. Então cada vez mais se emprega pessoas que têm um ensino médio, tá? Pelo menos. Cresce oportunidades do mercado de trabalho para os jovens, proporção de trabalhadores iniciantes qualificados, admissão por primeiro emprego. Desqualificados, adesão primeiro. Então todos os dois estão crescendo, tá? O jovem está estudando e está conseguindo emprego. Agora a inflação. A inflação, o que a gente repara, gente? Aqui está a meta oficial de inflação, tá vendo? A gente repara que a inflação quase sempre é acima da meta. Pouquíssimos anos, 2006 e 2009, é que foi abaixo da meta. Eu diria que, então, que o governo não persegue a meta de inflação. Ele deixa com que a inflação fique num valor entre 4,5% e 6,5%, tá vendo? Ele não persegue o centro da meta de inflação. Então, quem acredita que o governo persegue o centro da meta está errado. O IPCA, então, principalmente o IPA agrícola, tá, já começou a cair. A previsão do governo é que o IPCA também caia. Vamos ver, né? Mas o índice de preço de atacado agrícola já começou a cair. Depois de chegar ao seu pico em outubro, a inflação começa a declinar com medida da IPCA e IPCA 15, tá? Vamos ver, né? GPM retoma a trajetória de desaceleração, tá? É porque estava lá em cima. Tendência deflacionária dos preços ao produtor, antecipa, tá, o IPCA ao consumidor, né? Baixa para o produtor, depois baixa para o consumidor. Juros e crédito, vamos ver o que fala aqui. Isso aqui é a taxa que o governo paga de juros para nós, tá, investidores. Então, antigamente se pagava muito, tá? Esse aqui é a taxa de juros já descontada da inflação futura. Então, você pega o quanto que o mercado está pagando de juros no swap 360 dias que eu saiba, né?
e ver a projeção da inflação pelo mercado financeiro. Olha lá, taxa nominal swaps 360 dias deflacionada pela mediana das expectativas da inflação acumulada para os próximos 12 meses. Então é exatamente assim que se faz, tá? Então antigamente o governo pagava uma taxa média de 11,5%, depois começou a pagar praticamente 7%, tá? E agora, em 2012, está 1,8%. Então essa queda no rendimento dos títulos do governo, para quem empresta dinheiro para o governo é péssimo, mas para a população em geral é ótimo, porque o governo vai ter menos despesa com juros. Então aquela história de que o Brasil tem que dar calote na dívida pública, tá? Que tem que fazer uma auditoria da dívida pública, auditoria estatal, é tudo conversa para boi dormir, gente. Ao longo do tempo, o governo está pagando cada vez juros mais baixos, e até é perigoso que esses juros fiquem negativos, como a Europa, Estados Unidos, Japão, tá? Se a Selic cair mais um pouco com a inflação alta do jeito que está, esse rendimento aqui fica negativo. Então, os juros reais no Brasil, tá? Esse aqui, ó, e a Selic, né? Você vê que caiu. É o mesmo gráfico, tá? Só que de uma outra maneira. Aqui está de uma maneira e aqui está de outra. Isso aqui taxa de juros de longo prazo. Tá todo mundo acreditando que o Brasil vai manter a taxa de juros durante muito tempo. A Selic está durante muito tempo, em torno de 7, 7 e pouquinho. Queda da Selic dos spreads já surte efeito. Surte efeito aonde? Nos juros bancários, tá? Pessoa física, o prazo está aumentando e a taxa de juros está caindo, tanto pessoa física quanto jurídica. Crédito mais acessível e mais barata. Essa parte aqui, gente, eu sinceramente não gosto muito não, porque o brasileiro fica se endividando muito, mas é evidente que é um dado positivo. Spread bancário está caindo, tá? Para os bancos isso é ruim, porque diminui o lucro deles, mas para quem toma dinheiro emprestado é excelente, né? Crédito habitacional se destaca entre as demais modalidades. Cadê o crédito imobiliário aqui, ó, em azul, tá? Então já passou o consignado e deve passar o crédito automotivo. Então é evidente que as pessoas têm que pegar dinheiro emprestado é para comprar casa, não é para comprar besteira não, tá? Antes comprar casa do que comprar carro. Então esse aumento do crédito imobiliário e esse crédito imobiliário aqui ainda está muito pequeno, está em 5% do PIB. Bom, o que eu saiba é 5% do PIB, tá? Isso aqui é só operações, não é o estoque, né? Mas tá muito pequeno ainda, os outros países é muito mais. Então dá para crescer muito e essa bolha imobiliária no Brasil ainda vai uns 30 anos para poder estourar. Famílias estão com suas dívidas controladas, né? Isso é o que o governo fala, mas acho que está mais ou menos sob controle, né? Crédito direcionado acelera a expansão do crédito total. Então o crédito, tá vendo? Foi de 24% do PIB para 52% do PIB. Então é evidente que isso aqui para mim é um mau sinal, tá? O brasileiro não deveria se endividar dessa maneira. Mas tudo bem, né? Os outros países estão bem pior do que nós. Isso aqui é pessoa física mais jurídica. Isso aqui nos Estados Unidos deve dar uns 200% do PIB, tá? Para vocês terem uma ideia, 4 vezes maior que a do Brasil. Então tá alto, tá subindo, mas ainda tá sob controle. Mas demora uns 20, 30 anos para essa merda estourar se continuar desse jeito. Caixa contribui fortemente para a expansão do crédito habitacional. Tá? Então, a Caixa Econômica Federal é quem empresta muito no mercado imobiliário brasileiro. Tá a todo vapor. Crescimento do crédito em níveis sustentáveis. Tá? Eles falam que está em nível sustentável, né? Mas está assim. Mas o ideal seria que não crescesse, né? Na minha opinião. Emissão de mercado de capitais e expansão. Esse aqui é um detalhe que a gente deve olhar, tá? Então, antigamente, as empresas não conseguiam se financiar no mercado de capitais do Brasil, então elas tinham que tomar dinheiro emprestado nos bancos. Agora elas estão conseguindo emitir debêntures, está vendo? Emitir ações, como em 2010, ó. Esse FIP aqui não sei o que é. Notas promissoras, FDIC. Então são várias emissões, tá? Não são só ações, não. Essas notas promissórias que eu saiba é commercial papers, tá? Que o pessoal fala. Então as empresas estão conseguindo se financiar no mercado de capitais do Brasil. É aqui que o Rodrigo Constantino trabalha, tá? E é isso que ele defende. Porque ele ganha comissão sobre isso aqui. Então caiu um pouco de 2010 para cá, até ele já está reclamando. Agora imagina se estivesse ruim igual estava antigamente. Né? Aumento significativo das operações estruturadas. Nem sei o que é isso. Tá parecendo coisas de mercado de ações, tá?
aumento significativo do financiamento imobiliário, tá? Então, por isso que o preço dos imóveis está subindo também. Financiamento bancário de longo prazo, então praticamente não existia, tá? Agora está tendo. Eu acredito que isso aqui seja um pouco de BNDES também, né? Mas deixa pra lá. Resiliência do mercado financeiro brasileiro, o que significa? Ó? Que o mundo adotou o índice de Basileia 8, tá? O Banco Central adota um pouco acima do de Basileia 11, então quer dizer, para mais segurança, e o setor bancário está bem acima do limite estipulado pelo Banco Central. Então o Brasil não tem perigo de crise bancária no momento, nós estamos totalmente bem estruturados, enquanto os outros países estão à beira do abismo. Medidas para o desenvolvimento do mercado de capitais, tá? Isso aqui eu não vou olhar não, porque não me interessa. Medidas de desenvolvimento do mercado de capitais de novo. Consolidação fiscal diferente do seu país no mercado, no cenário internacional. Agora vamos ver, o Rodrigo Constantino diz que o Brasil está gastando muito, que é bomba relógio, que é dívida pública. Vamos ver que a diferença do Brasil para os outros países, tá? Resultado fiscal do setor público em porcentagem do PIB, tá? Esse aqui é o resultado primário e aqui o resultado nominal. Mesmo que o resultado primário tenha dado uma caída com essas crises, tá? Como o Brasil está pagando menos juros, a Selic caiu, acaba que o resultado nominal está melhorando ao longo do tempo. Então está totalmente sob controle a situação financeira do governo brasileiro. Resultado primário e resultado nominal de 2012. Vamos lá, o Brasil, tá vendo? O resultado primário é um dos que mais tem. O nominal já não é tão bom porque a gente não paga juros altos. O governo brasileiro paga juros altos, tá? Mas quem está melhor que o Brasil? A Rússia, a Alemanha, a China. Quem está pior? México, Itália, Canadá, França, Reino Unido, Estados Unidos, Índia e Japão. Olha só esses aqui de baixo, ó, Reino Unido, Estados Unidos, Índia e Japão. Estão todos, tá vendo? É quase na casa dos 10% o déficit público. Brasil 2,3%. Estão totalmente diferentes, tá? E eles aqui, o resultado nominal primário, tá vendo? Negativo. Então, quer dizer, mesmo que não pagassem juros, eles já estariam devendo. Então, os Estados Unidos com o Japão estão bem enclacrados. Queda da dívida pública em cenário internacional adverso. Cadê o Brasil aqui? Então, o Brasil é esse aqui, eu já previsto até 2017, tá? A dívida pública brasileira veio caindo ao longo do tempo e de quase todo mundo está subindo. Do México, cadê a Itália aqui? Não, o México aqui embaixo, né? Itália, Estados Unidos está subindo, a França subiu, deve cair, né? Deve ter plano de austeridade lá. A Alemanha sempre foi austera. E o México está bem também. Mas o Brasil que está melhor, tá? Melhoria do perfil dos gastos públicos, isso aqui eu não vou falar, que acho que é mais puxação de saco do próprio governo. Estabilidade do gasto com o pessoal e aumento de transferência. Diz ele que não está gastando com funcionário público, tá? Essas transferências aqui eu não sei o que são também, não. Transferência de renda às famílias. Deve ser INSS, Bolsa Família, sei lá o que é, tá? Mas isso aqui também não é coisa muito boa, não. O melhor seria um investimento, né? Composição da dívida pública melhora. O que melhorou? Tá vendo essa? A dívida pública brasileira, quando os investidores não acreditavam no governo, eles queriam emprestar só em dólar. Então a dívida pública brasileira estava quase toda dolarizada. Foi isso aqui que arrebentou com o Fernando Henrique Cardoso, tá vendo? Então a dívida pública toda dolarizada e quando o Lula entrou, o pessoal viu que o real estava se valorizando, não se interessou mais para comprar dívida emitida em dólares, tá? E acabou que está caindo. Essa aqui taxa de câmbio flutuante, a Selic, tá? O que está aumentando? É com índice de preço e pré-fixados. Aqui, principalmente investidor estrangeiro que gosta, tá? Então, essa divisão aqui entre praticamente esses três aqui, tá? Acaba que estabiliza o governo brasileiro. Isso aqui é a prova de que não vai ter crise. Dívida em dólar é a maior merda, porque o dólar sobe, o governo tem uma puta crise. Então está totalmente sob controle a composição da dívida pública brasileira. É um ótimo dado esse aqui. Dívida pública cai consistentemente, tá? A dívida bruta e a dívida líquida. A dívida líquida caiu mais do que a dívida bruta. Por que caiu mais? Porque o governo tem usado o dinheiro dele para poder botar no BNDES, na Caixa, o governo tá na Petrobras. Então por isso que ele tem que fazer um pouco de dívida bruta, tá? Mas a dívida líquida é que é o mais importante.
Aumenta prazo médio da dívida pública federal. Então as pessoas estão acreditando mais no governo e emprestam por mais tempo. Aumenta o número de investidores não residentes na dívida pública, significa que o investidor estrangeiro está acreditando no Brasil. Só não está acreditando mais porque o governo colocou IOF, né? Só não tem mais porque o Brasil está praticamente impedindo a entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil, porque já tem demais. Então os títulos soberanos do Brasil, tá vendo? Está quase encostado nos títulos dos Estados Unidos. Então o Brasil antigamente pagava um juro muito alto. Isso aqui é o Global 2020. É um título que o governo brasileiro emite, tá? 10 anos. Então está com 2,7, está com 1,1 acima dos Estados Unidos. Então nós praticamente não estamos pagando juros, nós estamos muito bem na fita. Agora vamos ver o setor externo, então. O saldo comercial caindo, tá? Por quê? Porque o real se valorizou e o brasileiro está gastando muito. Tá? Mas as exportações com as importações estão equilibradas, ó, estão todos dois aumentando. Tá? Antigamente estava praticamente parado, tá? Com a entrada do Lula deu a subida. Mas não por causa do Lula, por causa do efeito China. As exportações para a Ásia que estão aumentando, que são grandes, tá? Para a China, América Latina, Mercosul, Argentina, União Europeia. Estados Unidos antigamente era importante, não é mais. Para a África, tá? Talvez no futuro. Oriente Médio, Europa Oriental. Mas nós dependemos principalmente da Ásia e da China, tá? É esse que é o grande mercado. Não. E também a União Europeia, né? América Latina e Caribe. Tá bem dividido. Que é das exportações para a Argentina, porque a Argentina fez praticamente adotou lá uma barreira não cambial, né? Maior diversificação das exportações. Então, para a China, que aumentou muito, tá vendo? Para os Estados Unidos caiu, a União Europeia caiu, o Mercosul aumentou um cadinho, depois caiu, né? Mas o importante é que nós estamos aumentando para a Ásia, então dá um maior equilíbrio, tá? Antigamente a gente dependia muito, vendia praticamente só para os Estados Unidos e Europa. Hoje não, nós estamos vendendo para todo mundo. Principais destinos das exportações brasileiras de manufaturados. Aí sim a China, tá vendo? Não entra aqui. Europa, Estados Unidos e Argentina. Brasil, a Argentina aqui, gente, é um grande comprador de manufaturas do Brasil. O que significa isso? A Argentina é parecida com o Brasil, ela vende commodities, tá? Então, quando vende muito commodities, ela fica com dinheiro para comprar manufatura. Então, por isso que a Argentina é um grande comprador de manufatura do Brasil. E é por isso que os empresários brasileiros ficam reclamando das restrições que a Argentina impõe ao Brasil, tá? Porque a Argentina é um grande comprador, senão eles não estavam reclamando. O Brasil tem o menor impacto em suas exportações devido à crise, tá? Isso aqui é um cálculo do FMI, né? Eu acho que é cálculo do FMI, OCDE. Então, se tiver crise na Europa, né, nós vamos sofrer pouco, enquanto outros países vão sofrer muito. Resultado de conta corrente, antigamente era muito negativo, tá? Na época do Fernando Henrique Cardoso. Depois, com o choque de 2002, com a entrada do Lula, se transformou em positivo. E agora está levemente negativo e esse valor aqui é coberto pelos investimentos, tá? Então está totalmente sob controle. Esses investimentos aqui que cobrem as contas correntes, então está totalmente sob controle. E a D é mais suficiente para financiar o déficit em conta corrente, é o que eu acabei de falar, tá? A gente olha o investimento estrangeiro e o saldo em conta corrente. Os dois têm que ser mais ou menos equilibrados, tá? Então, no passado recente foi... isso aqui tem um investimento estrangeiro em carteira. O ED, então, representa quase metade do passivo externo, ou seja, se você deve em investimento externo direto, não tem como o cara sacar esse dinheiro daqui. Então, é um sinal de estabilidade. Então, tá bom. Tá? Então, o ED no Brasil está muito alto porque o mundo está acreditando no Brasil. Ações, então, caiu um pouco, tá? 2007 estava mais, renda fixa. Então, tá bom. Brasil entre os 10 maiores destinos de investimento externo direto. Quem que são os maiores? China, tá vendo? Estados Unidos, Hong Kong, China de novo, França, Reino Unido, Brasil. Tá bom, né? Brasil entre as melhores nações para se investir. Índice BDO de oportunidade de investimento. Esse índice aqui eu não conheço não. Então China, Estados Unidos, Brasil terceiro, tá? Índia, Alemanha, Rússia, Reino Unido, Austrália. Então esses aqui são os países onde o pessoal quer investir.
Reservas internacionais reduzem vulnerabilidade externa. O que significa? Antigamente, gente, o Brasil não tinha reserva praticamente, o pouco que tinha era empréstimo do FMI. E agora a gente tem muito, então o Brasil não vai ter crise cambial, pelo menos até 2030, garanto. Indicadores apontam baixa vulnerabilidade externa. Qual indicador? Vamos lá. Dívida externa total em porcentagem do PIB, tá vendo? E aqui depois do plano cruzado, é por isso que o Brasil deu aquela quebrada, a década perdida, tá? Hoje está baixinho. Reservas internacionais, antigamente não tinha praticamente nada, tá vendo? Aqui quando o Delfim Neto assumiu, não tinha praticamente nada, hoje tem mais do que a dívida. Transações correntes, antes era muito negativo por causa da conta de petróleo, da dívida externa, e agora está sob controle, tá? Taxa de câmbio efetiva real, e agora está caindo. Eu acho que é o contrário aqui, né? O inverso. O real se desvalorizou, então a taxa de câmbio cai, tá? E o da China deve estar se valorizando. Então o governo desvalorizou o real para manter a competitividade da indústria brasileira. Tá bom. Tá? Porque é difícil você fazer isso porque a inflação sobe. Se fez e a inflação não explodiu, é porque tá bom. Pensando na guerra cambial, o real em nível mais competitivo. É isso aqui, tá? Essa queda aqui é o contrário, é a subida aqui, ó. Então antigamente estava em 1,63, 1,72, 1,87, agora está com uma média de 2,04 e o governo está mantendo esse trem estabilizado. O Banco Central ele vende e compra dólares para manter isso aqui entre 2 e 2,10, tá? Então o mercado está com medo de apostar contra o Banco Central. Agora vamos ver o mercado internacional, vamos ver os gráficos, né? Maior dinamismo da economia. Então a previsão para o crescimento do PIB, tá? Onde está azul está maior, 2013, 2014. E os países, tá vendo? Os países ricos que estão mais encalacrados. Previsões para a inflação, tá? O Brasil, inflação um pouco alta. Saldo em conta corrente, vamos ver quem que tá ruim aqui. Tá todo mundo mais ou menos equilibrado, né? Arábia Saudita aqui, tá vendo? 19 e 22, excelente. O Brasil é menos impactado no caso de acirramento de crise, tá? Aqui, ó, muito forte. Quando tem crise na Europa, o que pega? Pega a própria Europa, tá vendo? Os países do norte da África, do Oriente Médio. Então, por isso que teve aquela primavera árabe, tá? É porque a crise na Europa resvala aqui no norte da África. Por isso que todo o Oriente Médio aqui tá meio... Mas para nós tá tudo bem. Economia global, o cenário de curto prazo é de lenta recuperação, ou seja, a recuperação não vai ser rápida, vai ser lenta. Aqui Estados Unidos, zona do euro, Japão, aqui já os países emergentes, tá? A gente vê que a América Latina aqui tá menor, tá? África, a Ásia aqui, ó. A Ásia tá bombando. Zona do euro em recessão, então o crescimento veio caindo, 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 tá? Agora já tá dando de cair menos, né? Mas vai ter uma recuperação, mas uma recuperação gradual, lenta, tá? Não é nada assustador. Trajetória do endividamento público ainda preocupa onde? Nos outros países, tá? Cadê o Brasil aqui? O Brasil está sob controle. Quem que está aumentando muito? Os Estados Unidos, zona do euro está aumentando. Turquia não, Coreia do Sul não, África do Sul não, a Rússia não, tá vendo? México não, Japão está aumentando, Indonésia não, Índia não, China não, Canadá aumentando um pouquinho, Austrália aumentou pouco, Argentina caiu. Então, apesar do pessoal meter o pau na Argentina, vocês veem que os números da Argentina estão bons, tá? Aqui, ó, a França aumentou, a Alemanha aumentou pouco, tá? A Itália aumentou, o Reino Unido aumentou muito, a Bélgica aumentou, Grécia explodiu, Irlanda aumentou demais, Holanda aumentou, Polônia aumentou um bocadinho, Portugal aumentou muito, Espanha aumentou muito. Então você vê que todo mundo aqui da Europa tá todo mundo ruim das pernas. Mais Estados Unidos e Japão, né? A produção industrial mundial continua fraca. Isso aqui não vou olhar, não. O Brasil supera outros países dos BRICS em clima econômico. Isso aqui eu acho exagero, tá? Não sei o que significa isso. O indicador antecedente mostra a retomada do crescimento no Brasil. Né? Puxação de saco do governo. Taxa de desemprego com dinâmicas diversas. Isso aqui é interessante. Ó.
Então a zona do euro, a taxa de desemprego vinha caindo, tá? Depois da quebra do Lehman Brothers deu uma subida, estabilizou e agora está subindo de novo. O Brasil só caiu, tá? E os Estados Unidos veio caindo e deu uma subida forte com a quebra do Lehman Brothers e agora já está diminuindo o desemprego nos Estados Unidos. Então a crise americana, apesar da gente falar muito, tá? Eu mesmo falo, pelo menos o desemprego lá está caindo, enquanto isso na zona do euro ainda está aumentando. Então a zona do euro ela tem pouca flexibilidade para resolver as crises, tá? Eu acho que tinha que flexibilizar como é flexibilizado nos Estados Unidos, né? Deixar desempregar a turma e flexibilizar a contratação para poder acabar com esse desemprego. Não tem cabimento, os países estão todos em crise e o pessoal todo desempregado recebendo seguro-desemprego, pô. Desse jeito essa merda não dá certo. Então os Estados Unidos nesse ponto está muito mais certo que a Europa. Em 2012, preços dos alimentos influenciados por fatores climáticos. Então o governo brasileiro fala que o preço dos alimentos é que fez a inflação subir muito, tá? CRB de alimentos. Então realmente subiu. Subiu, aqui não dá nem para ver, né? Mas de 2005, que era 100, tá vendo? Os preços estão todos acima de 100. O pessoal fala, não, o preço dos metais caiu. Caiu porra nenhuma. Olha com relação a 2005, a 98, vocês vão ver que subiu. É claro que sobe, depois cai, sobe, depois cai. Mas na média está subindo. Preços internacionais do petróleo em nível de 2011. Então, o preço do petróleo, depois da quebra do Lehman Brothers, caiu muito e vem subindo, tá? Deu uma caída aqui com a crise, mas recuperou. Está entre 100 e 120. O que significa o preço do petróleo? Significa que os produtos agrícolas do Brasil vão ser bem remunerados, tá? Os produtos agrícolas são energia. Então, isso aqui para a gente, para a Petrobras, para o pré-sal, para todo mundo aqui do Brasil, é bom que o preço do petróleo se mantenha alto. Indicador antecedente dos Estados Unidos sinaliza melhora, tá? Isso aqui não vou olhar não. Setor habitacional dos Estados Unidos com leves sinais de recuperação. Isso aqui é interessante. Então, com o estouro da bolha imobiliária, tá? A bolha imobiliária não estourou em 2008. Você vê que ela veio estourando aos poucos. Então, as vendas e as construções de novas residências vieram caindo, tá vendo? Caiu bastante e agora está num sinal de recuperação. Vamos botar, subiu de quase que de 500 para 900, né? Tá bom. Então lá vai recuperando. Nos Estados Unidos tem lá o shale gas. Então tá melhorando nos Estados Unidos. Na Europa parece que a crise vai ser mais braba e vai continuar por mais tempo. Estados Unidos, estoque da dívida supera. Agora aqui um dado negativo para os Estados Unidos. Eles estão gastando muito, tá vendo? Aqui as receitas, né? Com a crise de 2008, tá vendo? A receita caiu e a despesa aumentou. Com isso aumentou o estoque da dívida, subiu rapidinho e acabou. E o PIB praticamente parou de crescer, né? Então essa questão fiscal dos Estados Unidos está gravíssima, tá? Principalmente porque eles arrecadam muito pouco e gastam muito. Então aqui o Alan Greenspan fala, não, porque o governo está arrecadando muito, não vão ter jeito de controlar, fazer o controle da taxa de juros, tá? Até encomendou isso tudo conversa para boi dormir. O trem estava embutido numa crise. Problema do abuso fiscal nos Estados Unidos, então nem vou olhar, tá? Não vai ter abuso fiscal mesmo. Impactos globais do abuso fiscal não vai ter, tá? E da crise da Europa. Então os países da América Latina não vão ter tanta crise, tá? Em caso de crise, né? PIB chinês crescimento mais moderado, tá? Então em 2007 o PIB chinês cresceu 14,2, foi o último ano que ele cresceu muito forte. E agora deu uma caída. Essa queda aqui já estava prevista pelo Paper 99 do Goldman Sachs, a lei dos grandes números, a lei dos rendimentos decrescentes, tá? Todos eles nos dizem que os países nunca crescem a taxas elevadíssimas durante muito tempo. É durante uns 30 anos e a China até que está crescendo muito além. E ainda vai crescer muito além porque ela começou com um PIB per capita muito baixo. A China está com um PIB per capita abaixo do PIB per capita brasileiro. Por isso que ela ainda tem potencial para crescer. Índice de confiança da China, tá? Não vou nem olhar. China, menos investimento, mais consumo no médio prazo. Isso aqui é um dado interessante, ó. Isso aqui, o investimento e o consumo. Então, de 1995, os dois... Ah, não, cadê? Taxa de investimento, taxa de crescimento médio, consumo... Aqui está falando, tá vendo que de 2011 a 2015 o consumo final vai continuar crescendo a taxa de 10 e 40% ao ano. Então isso aqui é interessante, por quê? Porque eles vão importar. Interessante que o PIB é composto de investimento e consumo, praticamente, tá?
Então a gente vê que o investimento estava muito alto e aos poucos o investimento vai cair como proporção do PIB, tá? 2025, 2030, e o consumo vai crescer para coisas perto lá dos Estados Unidos, tá? Então, cada vez o chinês vai consumir mais e vai importar mais coisas do Brasil. É isso que significa esse trem aqui. Então acabou, tá? Falou, moçada. Tchau pra vocês. Um abraço.